Então, pessoal, nessa semana nós vamos falar sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, nós vamos começar a colocar nome naquelas estruturas dos compostos orgânicos que a gente vem estudando nas semanas anteriores, tá? Mas antes da gente falar sobre a nomenclatura especificamente, mostrar alguns exemplos, é importante que a gente fale de alguns conceitos. Então, vamos começar falando sobre o conceito de ramificações. Como a gente já tinha visto nas semanas passadas, as ramificações são carbonos que saem da cadeia principal. E eu já adiantei aqui que elas vão ter uma terminação "il" na hora da gente colocar o nome lá dessas partes da estrutura, tá? E, além disso, a numeração da cadeia principal, ela deve sempre iniciar pela extremidade mais próxima da insaturação. Insaturação quer dizer dupla, tripla, né? Ou pela extremidade mais próxima da ramificação. Mas a dupla ou a tripla tem prioridade na hora da gente fazer essa numeração. Vamos guardando esses conceitos, depois você volta o vídeo com calma, depois de eu fazer os exemplos, para você entender melhor o que eu quis dizer com esses dois conceitos aqui. Além disso, é importante a gente lembrar, ou a gente saber que a estrutura do nome de um composto orgânico, ela segue quatro partes, ela tem quatro partes. A gente vai colocar primeiro as ramificações em ordem alfabética, né, que a gente vai usar o número de carbonos mais a terminação "il". Depois a gente vai colocar a cadeia principal, que seria um prefixo associado ao número de carbonos. Depois a gente vai ver o tipo de ligação, tem um prefixo associado ao tipo de ligação, se é simples, dupla ou tripla. E depois a função orgânica, que nesse caso nós estamos estudando só os hidrocarbonetos, então todos os nomes vão terminar com "o", tá? Então vamos dar uma olhada aí como é que a gente pode fazer isso. Então eu trouxe aqui, para a gente poder entender melhor, os principais prefixos utilizados nas cadeias, na nomenclatura dos hidrocarbonetos. O primeiro prefixo associado aí à cadeia principal e às ramificações, são para as duas primeiras partes do nome do composto orgânico, tá? Então, dependendo do número de carbonos que a cadeia principal ou das ramificações tiver, a gente vai usar alguns prefixos. Então, se tiver um carbono, é met, 2, et, 3, prop, 4, but, e dos 5 em diante fica mais lógico, fica mais parecido com o que a gente conhece. Então, 5 é pent, 6 é ex. Mas você tem que guardar mesmo, decorar esses quatro primeiros. Met, et, prop, but. 1, 2, 3 e 4 carbonos, tá? Aí, esses prefixos são utilizados tanto para as ramificações quanto para a cadeia principal, só que nas ramificações a gente adiciona ainda um finalzinho aqui, "il". Por exemplo, uma ramificação com 2 carbonos vai chamar etil. Uma ramificação com 3 carbonos vai chamar propil. Uma ramificação com 1 carbono vai chamar metil. Beleza? Aí, além disso, a gente também tem que olhar qual é o prefixo usado para os tipos diferentes de ligação entre os carbonos. Se entre os carbonos tiver só ligação simples, a gente usa o prefixo "an". Ligação dupla "en", ligação tripla "in". Então, seguindo aí a ordem das vogais, né? A, E e I. Simples, dupla e tripla, tá certo? Uma atenção aqui que eu pedi para colocar aqui é o seguinte, ó. Os números indicam a posição das duplas, triplas ou ramificações e devem ser colocados antes dos prefixos. Porque a gente vai ver, quando a gente for colocar um nome num composto orgânico, a gente vai ter que colocar um número onde está aparecendo essa dupla, onde está aparecendo essa ramificação, lá na cadeia principal. E aí esses números vão indicar justamente essas posições. Tudo isso que eu estou dizendo vai ficar mais claro quando a gente fizer um exercício, tá? Mas para poder a gente exemplificar, a gente vai ter que seguir essas três regras para nomear o composto. Então, a primeira coisa, identificar quem é a cadeia principal. E aí, o que é a cadeia principal? A cadeia principal é a maior sequência de carbonos que passa pela dupla. Depois você vai numerar a cadeia principal, sempre usando aquela regra, a partir da extremidade mais perto da dupla ou da ramificação. E por último, eu gosto sempre de circular e colocar o nome nas ramificações, porque na hora de colocar o nome do composto total, a gente usa essas ramificações em ordem alfabética. Então fica mais fácil para eu colocar em ordem alfabética, ok? Então agora a gente vai fazer aqui dois exemplos para mostrar para vocês um pouquinho sobre aquela história de sobre essa história de como é que faz essa nomenclatura. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro aqui, ele quer que a gente coloque o nome do composto abaixo. A primeira coisa que eu tenho que saber é identificar qual é a cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos possível. Então, se eu for aqui em linha reta, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos.
Se eu vier aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos também nessa linha aqui por baixo. E aí, professor, qual das duas eu vou colocar? Na verdade, vale qualquer uma das duas, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai priorizar aqui por essa sequência que está aqui em linha reta. Então, eu vou marcar aqui essa sequência aqui como sendo a minha cadeia principal. Então, eu estou seguindo aqueles preceitos que eu coloquei anteriormente. Olha só. Primeira coisa, nós vamos identificar a cadeia principal. Já identificamos. Agora, nós vamos numerar a cadeia principal. E aí, como é que é essa numeração? Cada carbono da cadeia principal tem um número. Mas como é que eu vou numerar? Será que é da extremidade aqui da direita ou da extremidade da esquerda? Eu sempre vou priorizar por numerar da extremidade que estiver mais próximo de uma dupla ou uma tripla. E se não tiver uma dupla ou uma tripla, eu vou numerar da extremidade mais próxima das ramificações. Percebe que existe alguns carbonos saindo da cadeia principal? Esses são ramificações. Então, se eu olhar dessa extremidade, a primeira ramificação está no carbono número 3. Dessa extremidade, a primeira ramificação já está no carbono número 2. Então, eu tenho que numerar aqui da esquerda para a direita. Está mais próximo da ramificação. Então, olha só. Esse aqui vai ser o meu carbono número 1. Aqui vai ser o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai numerar todos os carbonos da cadeia principal. E depois, como eu disse, eu gosto sempre de circular e colocar o nome nas ramificações. Tudo que está saindo da cadeia principal é considerado ramificação. E aí, como é que eu coloco o nome nessas ramificações? Você vai ter que lembrar que a ramificação é o número de carbonos mais a terminação -il. Um carbono, o prefixo é met, então vai ser metil. Se eu tiver 3 carbonos, vai ser prop, então vai ser propil. Então, vamos ver lá. Esse aqui tem um carbono só, vai ser metil. Esse aqui também vai ser metil. E esse aqui tem 1, 2, 3. Então, vai ser met, et, prop. Esse cara aqui vai ser um propil. Beleza? Então, agora eu já sei como é que eu vou nomear esse composto aqui, tá? Então, seguindo a ordem de escrita, primeiro as ramificações, depois o número de carbonos da cadeia principal, tipo de ligação entre os carbonos da cadeia principal e, por último, a função orgânica, que no caso aqui são todos hidrocarbonetos, vai terminar com O. Vamos com calma aqui para todo mundo entender direitinho. Então, veja comigo aqui o seguinte, ó. As ramificações, eu tenho uma no carbono 2 e uma no carbono 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2,6. Então, entre números, a gente sempre separa com vírgula. E eu vou colocar um traço, porque agora eu vou escrever alguma palavra. Então, número de letra a gente separa com traço, número de número a gente separa com vírgula. Então, 2,6, quer dizer, no carbono 2 e no carbono 6 eu tenho a ramificação metil. Como são duas ramificações metil, a gente vai escrever dimetil. Então, se fossem 3, a gente ia pôr trimetil e assim sucessivamente. Então, aqui, 2,6 dimetil, mas ainda tem mais outra ramificação que é o propil, só que ele está no carbono número 5. Então, separa com traço, 5, tracinho de novo, propil. Sempre entre letras e números a gente separa com tracinhos, ok? De letra para letra não precisa separar, a menos que comece com H, tipo X ou EPT, tá? Então, recapitulando. No carbono 2 e no carbono 6, 2,6, 2-metil, então dimetil. No carbono 5, um propil. E na cadeia principal, quantos carbonos a gente tem? Então, é ramificação, cadeia principal, tipo de ligação e função. Na cadeia principal tem 8 carbonos. Então, 8 carbonos é oct. Professor, aqui precisa separar? Não precisa. Se quiser separar a ramificação da cadeia principal por um traço, pode. Mas as novas recomendações da IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, fala que não precisa separar letra de número. Então, 2,6 de metil, 5 propil, oct, porque são 8 carbonos na cadeia principal. Só tem ligação simples entre os carbonos, então aqui é AN. E como é um hidrocarboneto, termina com O. Todos vão terminar com O, nós estamos falando de nomenclatura de hidrocarbonetos. Então aqui você vai ter 2,6 dimetil, 5
propiloctânio, tá? Esse é o nome desse cara aqui. É estranho mesmo, mas a gente tem as 4 partes do nome: ramificações, cadeia principal, tipo de ligação e o O, que é da função hidrocarboneto. Vamos olhar para esse segundo exemplo aqui. A cadeia principal, nós vamos marcar essa aqui. Professor, sempre é essa reta? Não, é a maior sequência. Nesses casos, deu coincidência de ser essa em linha reta, mas você sempre tem que procurar a maior sequência. Só não pode ir e voltar pelo mesmo caminho. Aí, agora vamos ver por onde a gente vai numerar. Será que a gente vai numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Professor, a ramificação está aqui no segundo, então eu numero da direita para a esquerda. Não, mas percebam que aqui tem uma ligação dupla. A ligação dupla, ela tem prevalência com relação à ramificação. Então, a gente vai numerar da esquerda para a direita. Então, aqui vai ser meu carbono número 1, aqui vai ser o 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente vai circular e dar o nome para as ramificações. Como a gente viu no anterior, um carbono é met, só como é ramificação vai ser metil. Aqui também é metil. E aí a gente vai colocar o nome desse composto aqui agora, seguindo a ordem, tá? Primeiro as ramificações, depois a cadeia principal, tipo de ligação e a função orgânica, que no caso é O, de hidrocarboneto. Beleza? Então, a gente tem metil no carbono 4 e no carbono 5. Então, a gente vai escrever 4,5. Como são 2, a gente vai pôr dimetil. Se fossem 3 números aqui, a gente vai pôr trimetil e assim sucessivamente. Agora, a cadeia principal tem 6 carbonos. 6 é X. Então, vou pôr um tracinho aqui, X. Professor, ali você não separou a cadeia principal e aqui separou. É porque quando começa com H, para não ter aquele lhe, né? A gente coloca um tracinho aqui, tá? Mas se não começasse com H, não precisaria separar a ramificação da cadeia principal. Então, X, né? Tipo de ligação entre os carbonos. Tem uma dupla aqui, então eu vou colocar em. Aqui um detalhe, eu não preciso colocar um em, porque essa dupla está no carbono número 1. Porque no 1 a gente não coloca número. Agora, se essa dupla tivesse aqui entre o 2 e o 3, aí eu ia pôr x, tracinho 2, em, tá? Eu tenho que sempre indicar primeiro o número e depois quem é. Sempre o endereço, depois a pessoa. O endereço, a pessoa. Beleza? É X, que são 6 carbonos da cadeia principal. Em tem uma dupla, tá no carbono, não precisa pôr número. E como aqui é um hidrocarboneto, vai terminar com O. Então o nome desse cara é 4,5 dimetilhexeno. Agora a gente vai fazer mais outros 2 exemplos para a gente fazer o caminho contrário. Eu vou escrever o nome e a gente vai tentar desenhar a estrutura. Vocês vão ver que é bem mais fácil do que do jeito que a gente fez aqui agora, né? Então, se você tiver a estrutura para escrever o nome, é um pouquinho mais enjoadinho. Agora, se você já tiver o nome para desenhar a estrutura, é muito mais tranquilo, tá? E as regras de nomenclatura são justamente para que a gente tenha um padrão e a gente consiga, com só um nome, já identificar como é que é a estrutura do composto. Vamos ver isso aí? Bora lá. Então, o exemplo 2 pede para a gente desenhar a estrutura dos hidrocarbonetos. Ele traz o nome e quer que a gente desenhe a estrutura. Vocês vão ver que é bem mais tranquilo. O que a gente vai fazer? Nós vamos começar pela cadeia principal sempre, tá? Essa cadeia principal aqui, ó, X, significa que ela tem quantos carbonos? Ela vai ter 6 carbonos. Então, a gente vai sempre começar fazendo assim, ó. Vou lá e coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre assim, numa linha reta e em sequência, tá? Aí agora eu vou colocar as outras coisas, os outros elementos que vão aparecendo. E aí não faz diferença qual a ordem que eu vou olhar, tá? Eu sei que no carbono número 2, esse prefixo em significa que tem uma dupla. Então entre o 1 e o 2 não, mas entre o 2 e o 3 tem uma dupla. Professor, mas se é no 2, como que você sabe que é entre o 2 e o 3? Aí o PAC, ela sempre pede para ficar no menor número possível. Então, se ele coloca 2, eu vou colocar entre o 2 e o 3. Se ele colocasse 1, aí eu colocaria entre o 1 e o 2. Mas o 1 a gente já viu que não é colocado, tá? Então, aqui entre o 2 e o 3 tem uma dupla. Além disso, no carbono 2 e no carbono 3, eu tenho duas ramificações chamadas de metil. Metil é um carbono só, né? Então, eu vou lá no carbono 2, coloco um carbono, e no carbono 3, coloco
outro carbono. Então, no carbono 2 e no carbono 3, eu tenho uma ramificação chamada de metil. Metil é um carbono só. Então, olha só, tanto que é tranquilo. Para você desenhar a estrutura a partir do nome, você simplesmente coloca os carbonos, né? Olhando primeiro a cadeia principal, tipo de ligação e depois as ramificações. Agora, para poder terminar o exercício, é só você completar as ligações que esses carbonos devem formar com o hidrogênio. Lembrando das nossas primeiras aulas de química orgânica, o carbono faz 4 ligações, então você vai ter que completar até ele fazer as 4. Então, olha só, esse primeiro carbono está fazendo uma, faltam 3. Eu vou pôr aqui, ó, H3. Esse aqui está fazendo uma, 2, 3, 4, então não põe nada. Esse de baixo está fazendo uma, vou colocar 3. Esse aqui em cima está fazendo uma, vou colocar 3. Esse aqui já está fazendo as 4, ó, 1, 2, 3, 4. Esse aqui, ó, tá fazendo só uma, 2, então vou colocar 2. Vou colocar aqui na frente, tanto faz, certo? H2. Esse aqui tá fazendo 2, vou colocar 2. E esse aqui tá fazendo só uma, vou colocar 3. Pronto. Essa é a estrutura do 2,3 dimetil-X2-eno. Vamos ver um próximo aqui só para deixar mais clara essa ideia. Então sempre coloca os carbonos primeiro. Vamos ver? Olha só. Esse aqui é o 2-metil-3-etil-octino, certo? Começa sempre pela cadeia principal. Esse oct significa que tem quantos carbonos? 8. Então vamos colocar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí no carbono 2 eu tenho uma ramificação metil. Met é um carbono só. Então, carbono 2, uma ramificação metil. No carbono 3, eu tenho uma ramificação etil. Et são 2 carbonos. Então, vou pôr aqui, ó. 1, 2. Beleza? E aí, o in significa ligação tripla. Aí você fala, mas professor, ele não falou em qual carbono. Se não aparece o número de onde está a dupla, a tripla, né? É porque é no primeiro carbono. Então, aqui a gente põe uma ligação tripla por conta daquele in. Então tá pronto. Agora é só completar com hidrogênio. Como esse cara aqui já está fazendo as 3 ligações, falta só um hidrogênio. Vou colocar só o H. Esse daqui de baixo, ele já está fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Então isso quer dizer que este composto aqui, ele não é possível, ele não existe, tá certo? Se não tivesse esse 2-metil, aí sim a gente conseguiria andar com o exercício. Então vamos tirar esse 2-metil daqui e não existe esse metil daqui. Por quê? Porque senão este carbono estaria fazendo 5 ligações e o carbono só pode fazer 4 ligações, beleza? Então pode aparecer um exercício pedindo para você falar se esse composto é possível ou não. Se fosse do jeito que estava, esse composto seria impossível. Não pode o carbono fazer mais ou nem menos que 4 ligações, tá? Então, olha só que interessante esse exemplo. Pode ser que o exercício te dê um nome que não exista, não seja possível. E você vai conseguir facilmente ver isso desenhando a estrutura, tá? Agora, para finalizar a nossa teoria, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como é que a gente classifica esses hidrocarbonetos. E a gente vai ver também qual é a fórmula geral de umas classes específicas de hidrocarbonetos para a gente poder finalizar a nossa aula. Vamos lá ver? Então, uma das primeiras classificações dos hidrocarbonetos são alcanos. O que quer dizer alcano? É um cara que tem a cadeia aberta e só ligação simples entre os carbonos. Então, se eu fizer um desenho assim, ó, isso aqui é um alcano. Ele tem a cadeia aberta e entre os carbonos só tem ligações simples. Lembrando, ele tem que ser um hidrocarboneto. Então, aqui na estrutura só pode ter carbono e hidrogênio. Beleza? A fórmula geral desses alcanos é CnH2n mais 2. O que quer dizer isso? Que o número de hidrogênios vai ser 2 vezes o número de carbonos mais 2. Vamos comprovar isso nessa estrutura que eu acabei de desenhar. Como é que a gente sabe a fórmula molecular de um composto orgânico dado pela forma de linha? Primeira coisa é colocar carbono onde tem carbono. Então aqui tudo tem carbono.
Depois você vai colocar os hidrogênios para completar as ligações dos carbonos, tá? Como esse aqui está fazendo uma ligação, ele vai ter 3 hidrogênios. Esse aqui está fazendo duas, ele vai ter 2 hidrogênios. Esse aqui está fazendo 3, tem um só. Esse aqui está fazendo um, tem 3. Esse 2 tem 2. E esse aqui 1 tem 3, beleza? Então, aí você fez isso, agora você conta. Olha só, quantos carbonos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a fórmula aqui seria C6. E os hidrogênios? Como os hidrogênios são ruins de contar, são muitos, é por isso que a gente usa essa fórmula, tá? Então, a fórmula geral aqui fala pra gente que o número de hidrogênios é igual ao dobro do número de carbonos mais 2. Então, o dobro de 6 é 12, mais 2 vai dar 14. Então, a fórmula, teoricamente, para um alcano com 6 carbonos seria C6H14. Vamos ver se tem 14 hidrogênios ali mesmo? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, sempre nos alcanos, o número de hidrogênios é o dobro mais 2 do número de carbono. E aí vocês vão perceber comigo agora, a partir do exemplo do alcano, que para os outros hidrocarbonetos, quanto mais coisas eu for adicionando, quer dizer, se eu pôr uma dupla, se eu fechar o ciclo, isso vai diminuindo em 2 a quantidade de hidrogênios da fórmula molecular, tá? Os alcenos, eles têm a fórmula CnH2n. O que quer dizer isso? Que o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Vamos ver se isso é verdade? Porque o alceno, ele é um cara de cadeia aberta que tem uma ligação dupla entre os carbonos. Então, seguindo a lógica que eu acabei de falar para vocês, se eu coloco uma ligação dupla aqui, ó, entre esses carbonos, isso diminui 2 hidrogênios na fórmula geral. Se eu pegar aquela fórmula ali e diminuir 2 hidrogênios, vai ser CnH2n, não é isso? Vamos ver se é isso mesmo? Quantos carbonos tem esse cara? Esse cara tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, a fórmula seria C5 e, usando essa lógica, como o hidrogênio é o dobro do carbono, seria H10. Será que a gente tem 10 hidrogênios nessa fórmula aqui? Olha o tanto que facilita a vida a gente saber a fórmula geral, gente. A gente não precisa mais contar os hidrogênios, tá? Então, olha só. Aqui tem uma ligação. Faltam 3. Esse aqui tem 2. Faltam 2. Esse aqui tem 1, 2, 3. Falta só uma. Da mesma forma, esse aqui tem 3. Falta só uma. E esse aqui tem uma só. Faltam 3. Então, vamos ver se é 10 mesmo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, ó, a fórmula é C5H10. Então, se for um alcano, CnH2n mais 2, é o dobro mais 2. Se for um alceno, é só o dobro. E cada coisa que eu for adicionando vai tirando 2 hidrogênios. A gente vai ver agora, se eu colocar mais outra dupla aqui, tira mais 2 hidrogênios. Então, vai ficar CnH2n menos 2, tá? Vamos ver isso? Outra classe de hidrocarbonetos que a gente pode ter são os alcinos. Os alcinos são de cadeia aberta que tem uma ligação tripla entre os carbonos, tá? E aí, nesse caso, então, eu já fiz aqui um desenho, poderia ser isso aqui, ó. Ele tem cadeia aberta, tem uma ligação tripla. E aí, como é que é a fórmula de um alcino? Como eu coloquei aqui uma tripla, eu vou diminuir os hidrogênios na fórmula geral, tá? Então, a fórmula vai ser CnH2n menos 2. O que isso quer dizer? Que o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos menos 2. Então, se eu contar aqui, tem 1, 2, 3, 4 carbonos, a fórmula, então, desse cara seria C4. E aí, qual que é o dobro de 4? O dobro de 4 é 8. Menos 2 daria 6. Então, a fórmula dele seria C4H6. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos colocar aqui, olha só. Esse aqui tem uma ligação, faltam 3. Esse aqui já fez as 4. Esse aqui também já fez as 4. E esse aqui tem uma, faltam 3. Olha lá, são 6 hidrogênios. Vendo? Então, se for um hidrocarboneto, a gente só precisa olhar a classe que ele é e contar o número de carbonos. Porque pela fórmula geral a gente consegue achar o número de hidrogênios sem precisar ficar fazendo essa contagem aqui. Agora, como eu disse para vocês anteriormente, vamos ver aqui o dieno. O que é um dieno? Um dieno é um cara de cadeia aberta que tem duas duplas. Lembra o prefixo en? En significa dupla, né? Então, como é que seria aí a fórmula geral do dieno? É igual ao do alcino, né? Ele é CnH2n menos 2. Então, o número de hidrogênios é o dobro de carbonos menos 2. Vamos colocar aqui um exemplo, ó.
Imagina que eu tivesse essa estrutura e colocasse aqui no primeiro carbono uma dupla e aqui nesse carbono aqui outra dupla. Isso aí seria um dieno, tá? Aí vamos contar aqui quantos carbonos ele tem. Aqui tem um carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Pela fórmula geral, a fórmula molecular desse cara seria C6, o H seria o dobro de 6 é 12, menos 2 daria 10. Então a fórmula é C6H10. Não precisa nem contar os hidrogênios, tá? Vamos contar para exemplificar. Então aqui eu tenho ó, uma dupla, faltam 2. Aqui tem 3 ligações, falta 1. Aqui também 3, falta 1. Aqui também 3, falta 1. Esse aqui está fazendo 2, faltam 2. E esse aqui uma, faltam 3. Então quantos hidrogênios tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aprovado. A fórmula é C6H10. Então a gente não precisa da contagem dos hidrogênios. Contando os carbonos a gente consegue resolver. Então por isso é interessante a fórmula geral, tá? E aí a gente sempre acha a fórmula geral com base na fórmula do alcano, que é CnH2n mais 2. Quer dizer, o número de hidrogênio é o dobro mais 2. Cada coisinha que você vai colocando, você coloca uma dupla, diminui 2, então fica só CnH2n. Se você põe duas duplas, ficam CnH2n menos 2. Se você põe uma tripla, é o mesmo efeito de duas duplas. Então fica a mesma fórmula, tá? Agora vamos ver como é que a gente classifica os hidrocarbonetos de cadeia fechada e quais seriam as fórmulas gerais deles também, tá? Então os hidrocarbonetos de cadeia fechada podem ser classificados como ciclanos, ciclenos ou aromáticos. O que quer dizer ciclano? Ele tem cadeia fechada e só ligação simples entre os carbonos, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Por exemplo, vamos supor que eu coloque esse cara aqui, ó, cadeia fechada, só ligação simples entre os carbonos. Pode ter ramificação também, não tem problema. Como é que vai ser a fórmula desse cara? Eu vou contar os carbonos e eu sei que os hidrogênios vão ser o dobro do número de carbonos, porque fechar o ciclo tem o mesmo efeito de colocar uma dupla. E sempre quando a gente põe alguma coisa diferente ou fecha o ciclo, isso diminui em 2 da fórmula do alcano, né? Que seria CnH2n mais 2. Se você tira 2, fica só CnH2n. Então, vamos lá contar. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a fórmula desse cara seria C6H12. Os hidrogênios são o dobro do número de carbonos. Será que é isso mesmo? Vamos contar comigo. Ó. Esse cara está fazendo duas ligações, faltam 2. Esse aqui falta 2. Esse aqui falta 2. Esse aqui falta 3. Ele está fazendo 3, falta 1. E esse aqui está fazendo 1, faltam 3. E aqui faltam 2. Quer ver? Vamos ver? Aqui tem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C6H12. Essa é a fórmula desse cara. Agora, o que é um cicleno? Um cicleno, como o prefixo "en" lembra dupla e o prefixo ciclo lembra cadeia fechada, o cicleno é um cara de cadeia fechada que tem uma ligação dupla. Pode ser, por exemplo, assim, ó, isso aqui é um cicleno, né? Cadeia fechada que tem uma ligação dupla. Aí qual que é a fórmula dele? A fórmula dele é CnH2n menos 2, quer dizer, os hidrogênios é o dobro menos 2 dos de carbono. Então, quantos carbonos tem esse cara? Aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, a fórmula vai ser C4. Qual que é o dobro de 4? 8. Menos 2 seria 6. Então, será C4H6. Vamos provar se é isso mesmo? Aqui, esse cara está fazendo 3 ligações, faltam 1. Esse aqui está fazendo 3, faltam 1. Esse aqui está fazendo 2, faltam 2. Esse aqui fazendo 2, faltam 2. Então, quantos hidrogênios tem? 2, 4, 5, 6. Aqui, ó, C4H6. E aí, para finalizar essas classificações e a gente fazer alguns exercícios do PET, vamos falar sobre hidrocarbonetos aromáticos. O que é um hidrocarboneto aromático? Ele tem que ter uma cadeia com um anel de 6 carbonos com duplas alternadas. Então, olha só. Sempre que aparecer essa estrutura aqui, ó, esse é um anel, quer dizer, um ciclo fechado, tem 6 carbonos e aí ele vai ter uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. Sempre que aparecer esse cara aqui é o benzeno, eu já até citei ele em algumas aulas anteriores, tá? Que pode aparecer assim também, né? Ao invés dele colocar lá, explicitar as duplas alternadas, ele pode simplesmente simplificar com um círculo aqui no meio. Esse cara é o benzeno. Então, apareceu o anel benzênico em qualquer lugar da estrutura, o composto é aromático, tá? Por exemplo, você poderia ter
esse composto aqui, ó, que aí eu vou ter anéis aromáticos condensados, né? Então eu tenho dois anéis aromáticos, um do lado do outro. Esse composto é um composto aromático. Só para exemplo, esse composto aqui é o naftaleno, que é o mesmo composto que usa para a produção da naftalina, que é um veneno que espanta as baratas devido ao seu aroma muito forte. Tá? Colocado aí em roupas, normalmente armários, né? Que você vai colocar roupas que você não vai usar por um período de tempo longo, ok? Então, toda vez que aparecer esse ciclo, você vai ter um composto chamado de aromático. Ele não é um ciclano, nem um cicleno, nem um alcano, nem um alceno, nem um alcino e nem um dieno. Ele é um composto aromático, tá certo? Agora nós vamos fazer dois exercícios do PET para finalizar toda essa história. Vamos ver? É a atividade número 1 e fala: o octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. Qual é a fórmula molecular do octano? O que a gente vai ter que fazer? Partir desse nome, desenhar a estrutura para depois a gente chegar na fórmula molecular. Esse prefixo oct significa que na cadeia principal vai ter 8 carbonos. Então vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O prefixo "an" significa que entre esses carbonos só tem ligação simples. Então tá certo. E o O aqui, que é um hidrocarboneto. E o que quer dizer ser hidrocarboneto? Que ele é uma mistura que só tem carbono e hidrogênio. Então, agora o que eu preciso fazer agora é só completar os hidrogênios de cada carbono. Esse aqui está fazendo uma ligação, vamos colocar 3. Os outros do meio aqui, todos estão fazendo duas ligações, então vão precisar de 2 hidrogênios. Onde você vai colocar esse hidrogênio aqui, como é só para contagem, não faz diferença, tá? E esse último aqui tem uma fazendo falta 3, beleza? Então agora é só a gente contar. Como ele é um alcano, é cadeia aberta e só tem ligação simples entre os carbonos. Então eu sei que a fórmula geral dele fala que o número de hidrogênios é o dobro dos carbonos mais 2. Então, como ele tem 8 carbonos na principal, seria C8. O dobro de 8 é 16. 16 mais 2 vai dar 18. A fórmula dele é C8H18. Se você contar aqui, você vai ver que tem 18 hidrogênios. A resposta é a letra A. Beleza? Agora vamos fazer mais um exercício aí para a gente fixar melhor a ideia de classificação de hidrocarbonetos e suas nomenclaturas. O outro exercício aqui que eu trouxe é a atividade número 2 do PET, que pede para a gente considerar as afirmações sobre os hidrocarbonetos e ver quais são as verdadeiras. Vamos ver lá. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Tá, verdade. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio mesmo. São chamados de alcenos somente hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. Quando ele fala insaturado, quer dizer com dupla, né, ou tripla, e cadeia linear, ele quer dizer uma cadeia aberta. Só que o problema é que esse linear dele aqui, ele está falando pensando em cadeia normal. Mas a gente pode ter alcenos com cadeias ramificadas. Então, nesse caso, essa aqui está falsa. Cicloalcanos. Então, cicloalcanos, vamos lembrar, são fechados que têm só ligação simples. Então, cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos. Alifático quer dizer, ele é fechado, mas não é aromático. Saturado, que só tem ligação simples. E de fórmula CnH2n. Essa aqui está verdadeira. Como a gente parte da fórmula do alcano, o alcano é CnH2n mais 2. Se eu fecho, eu tiro 2 hidrogênios, então fica CnH2n. Tá certo. A número 4. São hidrocarbonetos aromáticos o bromobenzeno, o p-nitrotolueno e o naftaleno. Olha só, apareceu a palavra benzeno ou terminou com tolueno ou naftaleno. Isso tudo aqui quer dizer hidrocarboneto aromático. Só para exemplificar para vocês, vou colocar aqui ó, as estruturas. Ó. Bromobenzeno é o benzeno com o bromo. O p-nitrotolueno, esse nitrotolueno, né, ele quer dizer o seguinte, que ele tem uma estrutura chamada NO2,
e o tolueno é uma ramificação CH3. Mas perceba aqui, ó, o anel benzênico. E o naftaleno foi um dos que eu dei como exemplo, que são dois anéis benzênicos de forma condensada, um do lado do outro. Esse é o naftaleno. Então percebe, são todos aí aromáticos, ok? Então aqui também está verdadeiro. Então as verdadeiras seriam 1, 3 e A4. A1, A3 e A4 apenas. Resposta é a letra B de bola. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí. São vários conceitos aí para a gente dar a classificação e nomenclatura dos compostos orgânicos, tá? Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo com calma, reveja, tenta replicar os exemplos no seu caderno. E mesmo assim, se você ainda continuar com alguma dúvida, manda aqui nos comentários ou me fala lá no grupo do WhatsApp que eu vou tentar resolver assim que eu puder, tá certo? Valeu, espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.